Meus irmãos, bom dia. Na maravilhosa graça que nós não conseguimos entendê-la. Por mais que nós cantemos, preguemos, nós confessamos que não conseguimos entender essa graça. Obrigado, pastor Silvio. Você sabe, está cansado de ouvir que sempre me sinto em casa, e é de coração. Não são todos os lugares que eu me sinto em casa. Aqui eu me sinto em casa. Obrigado pelo convite, meu amigo, conservo de ministério já de algumas longas datas. Jovens da segunda fase, eu e ele e o Silvio. Espero que os jovens aqui entendam que vão ter que suar muito a camisa em oração para nos ultrapassarem. E a minha expectativa é que vocês nos ultrapassem e possam ir mais rápido do que nós temos ido até aqui. Mas vão ter que suar a camisa na oração. Obrigado, pastor Lúcio. Como eu tenho dito, quero reafirmar, a CIB Minas tem sido extremamente bem representada junto à CIB pelos seus vários presidentes. Louvamos a Deus por essa geração com os cabelos já passando dos 55, dos 60. Fazemos parte de um seleto clube. Muito bom estar aqui. Obrigado a todos vocês pela longa paciência e por me ouvir por tanto tempo, por tantas horas. Só a graça de Deus para derramar nos seus ouvidos, nos seus corações. Obrigado por esse tempo. Eu quero crer sem a menor dúvida que eu precisava mais de vocês do que vocês de mim. Eu precisava realmente estar aqui. Tem sido para mim uma terapia, um descanso, um grande descanso. Como eu disse ontem, eu abri mão de pessoas que me são muito caras, das suas companhias, para que eu pudesse passar um tempo mais a sós com a minha esposa, nessas terras quentes de Montes Claros. Eu sou um goiano que nasci no lugar errado, porque eu me identifico muito com frio. Como me identifico com frio? Nasci em Goiás, então eu transpiro uma coisa louca. Nessa manhã, amados, eu quero aqui confessar a minha total incapacidade, impossibilidade de tratar do tema que nós vamos tratar. Por mais que fiquei anos em seminário, voltei agora há pouco tempo à escola para fazer a convalidação, imagina só. Livro de teologia, aulas e aulas em seminário que eu ministrei, mas me sinto totalmente incapacitado de tratar desse tema. E por mais que o Espírito Santo possa me iluminar, eu não consigo chegar às margens dessa grande doutrina que é a morte substitutiva de Jesus. Não consigo entender. A morte substitutiva de Jesus, para mim, ainda é algo que eu não chego nem às margens. Levando em conta que hoje é uma manhã de ceia, queremos então adentrar nesse grande tema, nessa grande doutrina em relação à morte substitutiva de Jesus. Inicialmente eu quero dizer para você que essa doutrina realmente ela é uma grande doutrina. E ela está subordinada a uma coisa grandiosa que é a expiação de Jesus. Debaixo dessa grande questão que é a morte expiatória de Jesus, descem então várias doutrinas fundamentais da vida cristã, da igreja, e uma delas, essa doutrina. Na antiga aliança, quando alguém cometia pecados, interessante que na antiga aliança não há muita previsão de perdão para quem pecava conscientemente. A questão do perdão na antiga aliança está principalmente fundamentada na questão dos pecados chamados de ignorância, que não sabia que aquilo realmente era pecado. Quando se pecava, então, procurava o sacerdote. E o sacerdote, então, era necessário imolar
animais, porque não era uma oferta pacífica. As ofertas pacíficas, as ofertas de ações de graça não precisavam necessariamente ser ofertas com derramamento de sangue. Entretanto, toda ação expiatória na antiga aliança era preciso que um animal fosse imolado. Era necessário que o sangue do animal fosse derramado, simbolizando a glória do sacrifício de Jesus em favor de nós. Na antiga aliança, o pecado, entendemos que ele era coberto. A ação do perdão na antiga aliança era uma ação parcial. Porque a ideia era cobrir o pecado. Não era extinguir. Não era apagar o pecado. E aí nós chegamos então a Cristo. Primeiro ponto. O estado das pessoas que Jesus substituiu na cruz. Isso é muito importante. Afinal de contas, qual o estado? Qual a condição? Quem são esses seres que ele substituiu na cruz? E aí nós vamos citar alguns textos. E é claro, o primeiro texto nós vamos encontrar em Romanos capítulo 3, dos versos 10 até o 18, e vou ler literalmente na minha Bíblia, que é revista e atualizada. E aqui diz então de 10 a 18. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Verso 13. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles já têm cheia de maldição e de amargura. 15. São seus pés velozes para derramar sangue. 16. Nos seus caminhos, há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Continuando, sobre esse estado da alma do homem, no clássico texto de Romanos 3, 23, porque todos pecaram. E há uma tradução que diz, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Estão destituídos da presença de Deus. Porque diz lá, em Isaías 59, 1, 2, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa abençoar, mas as vossas transgressões fazem separação entre vocês e Deus. Alguém tentou descrever essas palavras, pecado, iniquidade e transgressão. Claro, por mais que uma pessoa que tenha muita autoridade nessa matéria, mas ainda é uma pessoa falível. Resumindo a ópera, pecado é o que nós sabemos. É errar o alvo que Deus estipulou, que Deus determinou para nós, isso está na Bíblia. E não adianta atingir perto, mesmo que chegue perto, mas se não atingir, está fora, é pecado. E transgressão é como no trânsito. Se há um sinal que está vermelho, e eu sei que sinal vermelho, além de ter que pagar uma grande multa, o problema é que ao transgredir e furar o sinal vermelho, eu posso provocar acidentes gravíssimos e matar alguém ou levar a mim e a minha família para a morte. É transgredir aquilo que nós conhecemos. Mas já iniquidade, segundo esse autor, iniquidade é como que uma aleijão, é uma deformidade no caráter da pessoa. E ele afirma que tem crentes convertidos, nasceram de novo, e carrega como que esse aleijão, essa deformidade do seu caráter. Exemplo, ele
peca repetidamente naquela mesma área. Há uma deformidade que carrega nessa pessoa, que é levada por essa pessoa. Claro que isso pode mudar. Voltando então aqui, nessa questão toda, já Romanos 6:23, em relação a esse estado da pessoa a quem Jesus deu a sua vida, lá diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, o estado desse homem é um estado de morte. E quem está morto não pode gerar vida. Só pode gerar vida quem está vivo. Alguém que está na sepultura não pode engravidar uma moça, uma mulher. Para que ele possa gerar vida, entre outras coisas, ele tem que estar vivo e em condição de poder gerar vida. E aqui diz que o estado desse homem é um estado de morto. Quando Deus olha para o perdido, para o inconverso, Deus os tem como um vale de pessoas mortas espiritualmente. Continuando. Isaías 64:6, e vamos ler esse texto também. Aqui fala o seguinte: mas todos nós somos como imundo, e todas as nossas justiças como trapo da imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento que nos arrebata. Ou seja, todas as tentativas do homem de se auto-salvar não passa de trapos de imundícia, e você sabe o que quer dizer o texto em relação ao que era um trapo de imundícia perante os olhos de Deus. Segundo ponto, Jesus levou o castigo que era nosso. Para nós é tão difícil imaginar nós levar o castigo de alguém. Nós não aceitamos isso. Não aceitamos. Quando muito nós aceitamos levar os nossos pecados, e olha lá, nós vivemos numa época que ninguém quer ser responsável por nada. Há uma crise de honestidade em relação aos nossos erros. As crianças não querem, desde pequenas, assumir os seus erros. Os pais não querem assumir os seus erros. A família não quer. O membro da igreja não quer. O pastor não quer. O bispo não quer. O presidente da república não quer. O senador não quer. O deputado não quer. E ninguém quer assumir pelos seus erros. Jesus morreu pelos nossos muitos erros. E vamos ao texto. Texto clássico, Isaías 53. O verso 4 diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Tanto, claro, no sentido espiritual primeiramente, como também em outros sentidos. Ainda Isaías 53, 4. E as nossas dores Ele levou sobre si. Ele não somente tomou, como também levou. Lá na antiga aliança, o sacerdote pegava 2 animais, 2 bodes às vezes, e um bode era chamado bode emissário. Um era sacrificado e o outro era enviado ao deserto. E aquele animal que era enviado, a ideia era essa, que ele recebia os pecados do penitente e levava esses pecados para fora. Tanto assim que Jesus morreu pelos nossos pecados fora de Jerusalém. Como bode emissário, Ele levou a cruz em suas costas. E foi lá fora, como um bode emissário, morrer pelos nossos pecados. Ele toma e leva. Não era só tomar, era assumir e também levar. As duas coisas estão diretamente relacionadas, mas não são as mesmas coisas. Isaías 53, 5. Foi ferido por causa das nossas transgressões,
E nós sabemos que o ferimento dele não foi só físico, não foi só emocional, não foi só espiritual. Em todos os sentidos, Jesus foi ferido pelas nossas transgressões. 53:5, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, na falta de um termo melhor. Minha mãezinha, mineira de Nova Ponte, que já partiu, naquela época nossa, lá na nossa pequena cidadezinha de Goiás, minha mãe tinha uma máquina manual de moer carne. Em alguns momentos o dinheiro era muito curto do papai, que era pedreiro. Papai foi pedreiro a vida toda. Então mamãe comprava músculo, comprava essas carnes mais de segunda, os pedaços, e quem moía era o menino. Era o menino que moía aquilo. Devia ter lá meus 7, 8 anos, quando eu me lembro, moendo aquilo. Dava trabalho moer aquilo. Moendo músculo. Quase sempre que eu olho aqui nesse texto, eu lembro daquela máquina manual da mamãe de moer carne. Moer. Jesus, na falta de uma expressão melhor na nossa língua, diz que ele foi literalmente moído, a alma, as emoções, o corpo, o espírito. Ele na cruz, publicamente, foi moído por todas as iniquidades do passado, do presente e do futuro, daqueles que irão entregar os seus pecados a ele. Romanos 5:8 diz que ele morreu em nosso lugar. Aqui está a morte substitutiva. Ele morreu em nosso lugar. Lá atrás, animais eram mortos e tampavam o pecado. Jesus morreu em nosso lugar para definitivamente resolver a encrenca do pecado. E lá no Getsêmani, Lucas 22:24, diz que estando em agonia, orava mais intensamente. E chega a dizer agora Mateus 26:38, a minha alma está profundamente triste até a morte. Alguns crentes têm dificuldade de aceitar isso aqui. Tem dificuldade de entender que Jesus aqui sofreu, nem que seja por algum momento, uma certa depressão. Aqui ele ficou depressivo. Depressão é um estado profundo de tristeza. Claro que no caso dele, para mim, aqui foi questão muito rápida. Ele disse, a minha alma está profundamente, demasiadamente, desesperadamente, a minha alma está triste. Você já sentiu isso na sua vida? Eu já. Senti profundamente triste, irremediavelmente triste. E a tristeza profunda nos abate, nos enfraquece. As nossas emoções aceleram, os pensamentos viram uma bomba atômica em nosso cérebro. O nosso coração dispara, a pressão altera, tudo bagunça. Ali, ele ficou profundamente triste, não em função dele, mas em função de você e em função de mim. Nos momentos que antecederam a sua crucificação, eu quero ler também, Mateus 27 a 31, e confesso que esse pessoal da projeção é muito mais rápido que eu, para encontrar o texto. Depois você me mostra o segredo, meu filho. Mateus 27 a 31. Logo a seguir, os soldados a serviço de Pilatos, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte, despojando das vestes, fica atento, cobrindo-no com manto escarlate, tecendo a coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça
e na mão diante dele, e na mão direita, um caniço, e se ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus, e cuspindo nele, ou seja, foi cuspido, e cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o terem escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes, em seguida o levaram para ser crucificado. Eu não posso esquecer que bastava uma palavra dele, o Pai enviaria miríades de anjos e acabaria com toda aquela raça. Mas se ele tivesse feito, não teria escape para mim. Jesus, ao estar diante dessa cena, antes e durante a crucificação, vários autores tentaram tirá-lo da cruz. Desce daí a questão que Jesus não poderia salvar a ele mesmo, o Silvio, a mim e vocês. Ele não poderia. Jesus não tinha como salvar a ele e os perdidos. Ele tinha que fazer uma escolha. Ou ele salvava a ele, ou ele salvaria você. Aí você vai dizer: mas pastor, eu não existi. Claro que você existia. Porque antes da fundação do mundo, ele já sabia que você viria a existir. E ele fez parte nisso. Ele já sabia da criação do mundo o seu CPF, o seu endereço, o seu nome e todos os seus pecados, os meus e de toda a nossa vida. Ele desistiu, abrir mão de salvá-lo para salvar os perdidos. Na cruz, Mateus 15, 34, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Essa frase é uma das menores frases e mais profunda das frases, ao meu ver, que eu encontro no Novo Testamento e em toda a Bíblia. É para mim a frase mais difícil de entender. Deus meu, por que me desamparaste? Eu e vocês poderiam levantar aqui centenas de respostas, mas seriam respostas vazias ainda. Por mais que nós respondamos, vão ficar na superfície. Deus meu, por que me desamparaste? Era o filho falando com o pai. Era o Deus Filho falando com Deus Pai. Por que me desamparaste? E é claro que uma pequena tentativa de responder é porque naquela hora os pecados, os nossos pecados, estava caindo nele, e o Pai é santo, 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 e é como se esse Pai santo, santo, santo não pudesse ver o seu filho cobrido com os nossos pecados. Continuando, terceiro ponto, Jesus assumiu a forma humana para ser o nosso substituto. Ou seja, teria que ser o nosso parente. Ele não poderia vir num corpo de águia. Não poderia ser um anjo, um espírito. Ele precisaria para ser o remidor, assim como aconteceu com Ruth. Boaz, ele só pôde resgatar Ruth porque havia um grau de parentesco. Tinha que ser um parente próximo para resgatá-la daquela condição horrorosa de viúva, de uma pessoa, de uma nação gentílica que estava agora entrando para a linhagem de Israel. E diz a palavra, em João 1,14, o Verbo se fez carne. O Verbo, a palavra, o Verbo divino, não era carne. Ele se fez carne para ser o nosso remidor. E lá em Filipenses 2,7, diz que ele tornou em semelhança de homens. E nós sabemos que no início da era cristã, houve debates violentos.
porque alguns movimentos afirmavam que ele era verdadeiramente homem, mas não era verdadeiramente Deus. Outros diziam que ele era verdadeiramente Deus, mas não era verdadeiramente homem. A melhor defesa, entendimento, assim, ali estava 100% Deus e ali estava 100% homem. Mas no 100% Deus, aqui para mim, Martin Lloyd Jones dá a melhor explicação, segundo Jones, 100% Deus, mas ele colocou como que um tampão na sua glória. Ele não perdeu a sua glória, mas ele limitou a sua glória. Enquanto que os homens dessa terra, você já sabe o que eu vou dizer. Enquanto que os filhos de Adão querem remover a tampa para buscar glória, a glória coloca uma tampa e bloqueia a sua glória para poder servir à humanidade. Porque Deus rejeita de longe o soberbo, mas dá graça àquele que se auto-humilha. Não é humilhação imposta, é auto-humilhação. Eu querer ser humilhado, achando as pessoas que eu sou o cara mais oprimido, mais escravizado, e ao contrário. As pessoas que se auto-humilham são as pessoas mais livres da raça humana. Quarto e último ponto. Jesus se fez pecado para ser o nosso substituto. E é importante entender isso aqui. 2 Coríntios 5:21. Ele se fez pecado por nós. E é bom tomar cuidado com essa expressão. A melhor expressão é que ele tomou o lugar dos pecadores. E que ele tornou substituto dos pecadores, porque diz Hebreus, que mesmo sendo tentado em todas as coisas, jamais pecou. E diz a palavra que ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu na sua humanidade. Ele tornou-se o Filho do Deus, Criador de todas as coisas. Diz a palavra que nada se criou sem ele. Eu não posso esquecer que na ação da criação de todas as coisas, lá está Elohim, ou Elohim, a manifestação, a tentativa de manifestar a pluralidade de Deus. Lá estava o Pai, lá estava o Filho, lá estava o Espírito Santo em toda a ação da criação, do universo e de todas as coisas. Sem Ele, tudo o que existe não existiria. O Senhor da criação agora se torna como que pecado para ser o seu remidor. Eu quero dizer para você uma coisa antes de chegar à conclusão. Como que nós temos respondido a tudo que Jesus sofreu para ser o nosso substituto? Esse ponto ele é chave. Ele é chave. Nós conhecemos as Escrituras, nós conhecemos a doutrina, ou mais ou menos. A questão não é essa. A questão é que Deus está esperando, está nos observando, para verificar como que eu tenho respondido à morte de Jesus. Como que temos respondido à sua morte substitutiva. A salvação, como disse aqui ontem, ela é de graça. Mas a salvação trouxe o maior preço que Deus poderia pagar, que foi entregar o seu Filho. E foi o maior preço que Jesus poderia pagar. Ele entregou a sua própria vida. A salvação é de graça, mas implicou
no maior sacrifício que Deus poderia fazer por você. Como que temos respondido a isso? Policarpo, ele foi bispo da igreja de Esmirna no século II depois de Cristo. Um homem santo, piedoso, reconhecido até pelos incrédulos, a sua integridade, a sua santidade e o bem que ele fazia para a igreja e para a sociedade. O governador mandou prendê-lo, dizendo que ele precisaria ofender a Cristo, que ele precisaria levantar incenso ao imperador romano, ou senão ele seria executado. Policarpo disse não. Ele foi levado a um estádio que tinha uma grande multidão ávida por sangue, preso numa estaca, tudo preparado para incendiar o corpo de Policarpo. E Policarpo então resistia. E naquele momento então, mais uma vez perguntaram a Policarpo se ele não queria ofender o nome de Jesus. Se ele não queria publicamente, diante daquela multidão ávida por sangue, se ele não queria realmente negar a Jesus. E ele diz: eu sirvo a Jesus há 86 anos. Ele nunca me fez mal. Ele nunca me negou. Como que eu negaria Jesus? Colocaram fogo, e segundo a história, milagrosamente o fogo não consumia, não atingia, não queimava Policarpo. Então alguém foi com até um punhal e o matou, e depois então ele foi queimado. Mas a voz dele ultrapassa esses quase 2000 anos. Como que eu posso negar aquele que nunca me negou? Como que eu posso ofender aquele que só me fez bem? E eu pergunto a você: que mal que Jesus já fez a mim e a você? Que mal? Me conte, qual foi o mal? Que dia, que hora? Pelo contrário, eu entendo que não só a mim e a vocês, Jesus só nos tem feito bem atrás de bem. Pedro o negou. Será que nós não temos negado a Jesus? Será que nós não temos virado as costas a Jesus? A minha oração, e é a minha oração, já disse aqui, a minha oração por mim, pela minha esposa, minhas filhas, genros, netos, e pela igreja do Senhor no Brasil e do mundo, que nos conceda a graça de sermos fiéis e fiéis até o fim. Que possamos chegar naquele último momento da vida e dizer: eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate. Eu combati o bom combate para não negar o meu Senhor. Eu combati o bom combate para não trair o meu Senhor a troco de algumas moedas e das coisas desse mundo que jaz no maligno. Eu combati o bom combate e não permiti que a frieza entrasse no meu coração. Eu combati o bom combate e não fugi da casa de Deus. Eu combati o bom combate e enfrentei os meus pecados, porque Ele já enfrentou meus pecados há 2000 anos atrás. Eu combati o bom combate, passei dias difíceis, enfrentei doenças, enfrentei dores, perseguições,
Eu fui machucado, alguém me ofendeu, mas eu combati o bom combate e jamais permiti que o meu coração se tornasse um celeiro do ódio, da revolta e da perseguição. Eu combati o bom combate no caminho da graça, para que o meu coração fosse um celeiro da graça, do amor e do perdão. Eu combati o bom combate e lutei nesse caminho do bom combate, fazendo o nome de Jesus honrado e não desonrado com o meu estilo de vida. Combati o bom combate, terminei a carreira e pela graça, como explicar essa graça? Pela graça, a coroa da justiça, através da justiça de Deus que é Cristo, me aguarda. E eu vou entrar no lugar que eu não merecia entrar, porque o lugar que eu merecia entrar por imputação à raça humana seria o inferno. Mas no ato de misericórdia, o mal que eu merecia, Deus não me deu. E pela sua graça, aquilo que eu não tinha direito, Deus me deu. Deus, ao invés de me condenar, Deus me absolve em Cristo, e os céus que eu não merecia, Ele me concede através da graça, do favor gratuito de Cristo. E vamos para um céu, onde não haverá mais dor, morte, doença, mágoa, ressentimento, não terei que enfrentar renite, quem sabe você não vai ter que enfrentar câncer, nada, tudo vai passar. E eu quero terminar esse tempo com vocês, em uma só voz. Gostaria de ler na minha tradução, revista e atualizada do Brasil, e queria que você pudesse, meu caro irmão, projetar na tela, Apocalipse, capítulo 5, verso 11. E se você puder, queria convidá-la a ficar em pé para ler esse versículo em uma só voz. E queremos ler 2 vezes. Depois nós vamos orar e devolver a palavra para o pastor. Pausadamente. Apocalipse capítulo 5, 11, na revista atualizada. Vamos lá. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Amém. 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 Vamos lá de novo. 2 vezes. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor, pelo século dos séculos. Amém. E você sabia quem está nessa multidão? Porque essa multidão é futuro. Essa multidão é lá na frente. Lá no meio dessa multidão vai estar, sabe quem? Vocês e eu.
Nós vamos estar lá. Eu vou estar lá. Pela graça você vai estar lá. Eu vou estar no meio dessa multidão falando isso aqui. Eu vou estar lá com vestimentas brancas. Vestimentas brancas, miseráveis pecadores, com vestimentas brancas salpicadas, manchadas pelo sangue do Cordeiro. E no meio dessa multidão, vestes brancas, multidão com gente de todas as etnias, pela graça, em uma só voz, no meio dos 24 anciãos, dos 4 seres da milícia angelical, junto com Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas, Paulo, Pedro, João, a igreja primitiva, João Batista com a cabeça sobre o seu corpo agora, em uma só voz. Digno. Digno. Digno é aquele que visitou os indignos. Digno é aquele que foi lá na cova e levantou os indignos. Digno é aquele que me arrancou da cova com 20 anos de idade. Digno é ele. Um pedido especial à banda. Um pedido final meu para os irmãos, na sua paciência comigo. Após essa oração, eu queria que os irmãos pudessem cantar aquela canção que Deus tem colocado no seu coração para esse momento após essa mensagem. Obrigado, Senhor. Porque eu, minha esposa, minha família, os meus irmãos da família da fé, de todos os tempos, estaremos lá, nesse grande coro angelical, anunciando que só tem um que é digno, só um que é digno de receber a honra, a glória, o louvor, a exaltação, as nossas palmas, o nosso louvor, a nossa vida diante dele, com todas as nossas lutas. Passaram as lutas, chegamos lá, os portais se abriram e nós vamos entrar e vamos dizer: nós estamos entrando pelo direito daquele que tem as chaves da vida e da morte. E os portais eternos vão se abrir e vão dizer: vinde, benditos do meu Pai, eleitos desde a fundação do mundo, e pela graça vocês foram alcançados. Bem-vindo, entrai pelas portas eternas. Os portais vão se abrir, as portas vão se abrir, e eu vou entrar, nós vamos entrar, e vamos entrar porque a graça se encarnou. Na plenitude da graça, a graça se encarnou e a graça chegou até mim, a graça chegou até você. O indigno foi levantado pelo digno. Como levantado pelo digno?